Estamos completando 8 anos já na Europa. Ficamos 4 anos em Portugal e estaríamos completando 5 anos aqui na Alemanha. Cara, na verdade, a minha expectativa ela não é tão grande. Assim, tem uma expectativa de voltar ao Brasil, né? É claro, de retomar a minha carreira no Brasil, né? De reestruturar e dar continuidade, né? Muitas das pessoas, né, que estão indo no forró agora deu uma renovada no público, no modo geral, né? E muitas dessas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ver esse show, meu show ao vivo. Eles acabaram, né, conhecendo as músicas, muito deles por parte das aulas, né, das escolas de dança, etc., ou na discotecagem, mas nessas idas e vindas, né, ao Brasil, acaba que nem sempre tiveram a oportunidade de poder curtir realmente, ou entender, ou conhecer um pouco da minha história e etc. Então, acho que a expectativa ela fica em torno disso, de reacender novamente essa chama aí para o público brasileiro, né? E, de novo, recomeçar a trilhar a minha carreira e etc. Eu vejo que, na verdade, eu sempre tive um espírito aventureiro, né? Então, desde a minha primeira turnê em 2012, né, eu fui vendo a possibilidade de explorar um pouco mais esse mercado aqui na Europa, que na época era um mercado que não tinha muitos shows ao vivo, né? Eles, quando vinha uma banda do Brasil, era algo totalmente especial, né? Ter esse show e etc. Muitos vieram com a cultura do forró do Brasil e fizeram também, né, todo esse movimento crescer aqui. Então, nós fomos vendo o nascimento de vários e vários projetos. Então, atualmente, na minha cabeça, o que me motiva, na verdade, a tomar essa decisão de voltar para o Brasil é mais pelo lado humano agora, assim, sabe? Tipo, depois todo esse tempo fora, depois de uma pandemia, hoje o que me faz muito voltar para o Brasil é estar próximo de pessoas. E se eu fosse resumir de fato em uma palavra, seria a palavra afeto, sabe? Então, hoje eu estou pensando e dando prioridade também para a minha parte psicológica, né? Para os meus sentimentos. Então, quero estar do lado das pessoas que eu amo, minha família principalmente, né? E também poder, cara, tocar para quem conhece ou para quem entende o que você está querendo passar, qual a mensagem que você está querendo passar. Isso faz total diferença. E eu vejo que essas pessoas estão vindo agora para a Europa, assim, é um desejo que essas pessoas sempre tiveram, né? Tipo, qualquer pessoa que quer realmente ter um reconhecimento mundial, ela deseja algum dia ter que fazer essa aventura para outros continentes. E eu vejo que o forró se estruturou de uma forma que agora que possibilita bastante, facilita essa travessia do oceano. E é isso. Acho que todo mundo tem que viver esse momento em alguma parte da sua vida. Cara, assim, de verdade, os meus objetivos aqui na Europa nunca foi em ser um cara milionário ou ser famoso por isso e etc, né? Eu acho que aqui existe, possibilita outras experiências que podem te transformar como um ser humano, né? E vão fazer você amadurecer ou até ter outros tipos de pensamentos. Eu acho que o saldo, no geral, é um saldo muito positivo, apesar de que nós chegamos em um momento agora do movimento de forró que muitas das vezes eu não concordo. Eu não concordo com a mentalidade ou com a forma como estão lidando com determinadas situações. Mas eu acho que o saldo é super positivo, né? Foram inúmeras experiências legais
que me fazem, na verdade, me tornar uma pessoa melhor, assim, sabe? Porque a gente passa por situações que a gente realmente é colocado à prova, até onde, né, vai a sua bondade, até onde vai a sua paciência e etc, essas coisas todas. Então, essa experiência foi uma experiência sensacional, até porque, junto com o forró e com a zabumba, que me possibilitaram de poder vivenciar ou se manter ao longo desses anos aqui na Europa ou até em outros continentes também, né? Realmente, como eu disse na pergunta anterior, lógico que alguns movimentos, algumas cenas, algumas comunidades de forró aqui na Europa, quando eu cheguei em 2012, ou 2012 na minha primeira turnê, ou nesse regresso depois em 2017, já havia comunidades muito fortalecidas, que já tinham uma experiência, né, de longos anos fazendo forró. Então era um público muito fiel ali, e tipo, eles estavam começando a espalhar para outras cidades, etc. Mas naquela época, por exemplo, os festivais eram momentos importantes no calendário europeu, no modo geral. As pessoas se programavam realmente para ir nesses eventos, nesses festivais, e quando se tinha a oportunidade de ter uma banda ao vivo, era algo realmente muito especial, saca? Então, para você ter noção de como que era, de fato, um show ao vivo aqui, né? Eu me recordo como se fosse hoje ou ontem, o meu primeiro show na primeira turnê em Portugal. E, tipo assim, realmente a emoção do povo de estar sentindo aquilo de novo. Pô, a galera que já tinha ido para Itaúnas, que já dançou forró em Vitória, em Vila Velha, galera que veio de Minas Gerais e etc. Então, tipo assim, realmente foi uma coisa muito especial. E eu, né, eu me sinto feliz e muito contente por ser um dos operários aqui do forró. E eu contribuí com certeza da melhor forma que foi possível, né, com o meu trabalho. Tenho um sentimento que poderia ter feito mais, só que chega um momento que tipo, existem várias batalhas e essas batalhas não podem ser vencidas sozinhos, né? A gente teria que ser um time mais unido, um movimento mais conectado, para que a gente consiga, de fato, vencer algumas barreiras e etc. E se torne um movimento sustentável e fortalecido. Mas é muito difícil disso acontecer, porque cada um tem a sua natureza, cada um tem a sua cultura. E uma das coisas que eu tive que aprender aqui realmente é respeitar a cultura das outras pessoas, a forma de pensar e etc. Então, como eu encontrei o forró aqui a engatinhar, a crescer realmente, de fato, atualmente a cena do forró aqui é uma cena muito fortalecida, pelo menos para quem está de fora do movimento, né? Enxergam, por exemplo, os brasileiros enxergam aqui a Europa como a nata atualmente do movimento de forró, tanto para dança quanto para shows e eventos, né? Com as vindas das bandas do Brasil e etc. Só que é aquilo, todo movimento, quando ele realmente tem um crescimento, todos eles vão ter que enfrentar problemas também, e na Europa não vai ser diferente, né? Então, o Brasil já teve que passar por isso, ou ainda passa também, e aqui na Europa também vai ter que enfrentar todos esses problemas que são necessários para um fortalecimento, para enriquecimento cultural, enfim, eu acho que no meu modo de pensar, esse movimento poderia estar muito mais forte, muito mais conectado, né? Mas se deixa às vezes se perder por pensamentos muito contraditórios, sem ter uma visão ampla realmente do que é para ser valorizado, né? E também tem uma outra questão que eu acho que impacta bastante aqui, é que todo esse movimento de forró aqui, ele foi puxado pela dança. Então eu, como uma visão de músico, né, não existiria essa dança sem existir uma música. Sem a música, sem um DJ ou sem um músico, né? Então parte do princípio que a música realmente é uma coisa muito importante.
E muitas das pessoas aqui não valorizam muito essa questão da música. Então, lógico que também tem a questão da língua, né? O idioma das músicas, das letras e etc. Então as pessoas estão mais conectadas com a dança e não tanto com a música. Então agora eles estão tentando abordar o máximo de situações possíveis para que as pessoas tenham um entendimento melhor da questão musical do nosso movimento, do nosso ritmo, que é o forró. Cara, simplesmente eu falaria, vai lá, faça o seu melhor, você vai enfrentar várias barreiras, você vai passar por muitas dificuldades, mas acredite sempre nos seus sonhos, acredite que é possível você mudar a vida de pessoas com o seu talento, com o seu sorriso, com a sua carisma, que são coisas muito, muito, muito importantes. Jamais desista ou jamais deixe alguém colocar na sua cabeça que você não é capaz de fazer uma coisa. É isso. Engraçado, né? Cara, a maior mensagem que eu posso dizer para o público, para os forrozeiros do Brasil, no modo geral, é o quanto eu senti saudade de vocês. Quanto que eu sonhei em cantar pra vocês, em tocar zabumba pra vocês, tipo, apesar de todas as dificuldades que existem no Brasil, o Brasil tem coisas que a gente não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, saca? Então, eu tô muito contente, eu tô muito feliz em voltar, e todas essas vezes que eu fui pro Brasil, eu sempre fui alimentando o desejo de sempre ficar, de não ter que voltar pra Europa. Porque eu vivi rodeado de pessoas, eu vivi rodeado de carinho, eu vivi rodeado de alegria, de sorriso, de abraço, que é uma coisa que eu dou muito valor. E eu sei que, de alguma forma, eu vou encontrar isso no Brasil. E o que eu penso é que, cara, em algum momento da minha vida, por exemplo, pós-Itaúnas, Festival de Itaúnas de 2007, quando fui campeão com o Mequetrefe, uma coisa que ficou marcado para mim até hoje, eu não esqueço dessa situação e eu vou sempre tentar relembrar ela, Filipinho, sanfoneiro, ele era sempre um cara mais sonhador. Então ele sempre era mais visionário, ele olhava para o futuro, ele queria planejar coisas para o futuro. E eu, em um momento, briguei com ele, eu falei assim, Filipinho, cara, eu não me vejo daqui a 10 anos, 20 anos fazendo forró, cara. Eu quero viver intensamente o meu momento agora. E se daqui a uma semana, por exemplo, não der mais certo, eu vou tentar fazer outra coisa da minha vida. Então, tipo, tantos anos se passaram, né? E eu continuo vivendo intensamente cada momento. Mas em um certo ponto eu dou razão pro Filipinho, a gente tem que ser sonhador mesmo, a gente tem que almejar coisas melhores em nossas vidas, né? E só que tudo isso vai ser levado da forma bem mais natural, sabe? Porque tem gente que cria muita expectativa em querer ser um grande artista, de ser famoso, e acaba se frustrando no meio do caminho. Então, tipo, se tudo isso que aconteceu na minha vida não foi nada que eu almejava, que eu planejava. As coisas aconteceram naturalmente. Parece que é um grande quebra-cabeça e que foi se conectando em algum momento da vida, sabe? As coisas foram acontecendo no momento certo. Então, é isso. Pro povo forrozeiro brasileiro, eu quero levar a minha alegria, quero levar a minha paixão, sabe? As letras que falam de amor, mas todos os modos de amar, tipo, não importa se é a dança, se é um amor realmente uma coisa sofrida, da alegria de estar com pessoas, da alegria de poder dançar, da alegria de poder ver o mundo de uma forma diferente. Então, eu estou muito animado com esse retorno para o Brasil, principalmente pela questão de criação. Quero gravar novas músicas, já estou com um projeto do novo álbum para ser gravado assim que eu chegar. Então, enfim, muitas novidades estão por vir aí. Acredito que sim, né? Momentaneamente, eu estou passando pela fase de processamento de
toda essa experiência, todo esse tempo vivido, de todos os sentimentos que a gente acaba sentindo, né? Conforme as coisas vão acontecendo com o passar dos anos. E eu acho que conexões verdadeiras, elas vão ficar para sempre, e eu tenho certeza absoluta que eu consegui realmente criar boas conexões com pessoas aqui. Então tenho um desejo, claro, de voltar, de poder ainda contribuir com o forró aqui na Europa de alguma forma e, lógico, futuramente fazer algumas turnês. Já tenho convites, né, para poder voltar. Nem fui embora ainda, mas já estou com pensamentos ou com planejamentos de outros contratantes para que eu faça esse retorno. Mas eu acho que agora o momento é o momento de dedicar o máximo que eu conseguir na minha carreira no Brasil, em poder produzir mais. Eu tenho muitas novas ideias que estão surgindo e eu quero, com todo o gás, trabalhar, né? Empregar toda a minha energia nesses projetos e, quem sabe, futuramente eu pense numa turnê europeia novamente, mas a princípio não é o meu plano principal agora. Não estou conseguindo pensar ou visualizar isso no momento. Bom, cara, acho que foi bom poder viver essas coisas aqui, né? Essas experiências no modo como comunidade mesmo, como uma pessoa, né, normal, fora do meio artístico. A Europa, ela proporciona coisas para você que eles estão anos à frente, né? De experiência, passaram por coisas que a gente não passou no Brasil, né, de forma direta. E isso, claro, vai ser um choque, né, porque aqui nós estamos acostumados a se sentir seguro em determinadas situações e etc. E eu acho que mais essa questão mesmo, né? Questão de segurança, questão de possibilidades de você se fortalecer na questão material ou na questão até mesmo de desenvolvimento fora dos palcos ou também relacionada à sua questão artística. E a gente sabe que essa batalha no Brasil ela é uma batalha muito mais dura, né? A nossa realidade é uma realidade mais sofrida. Muitas coisas não mudaram desde da minha primeira partida no Brasil até agora. A gente vê que muitas pessoas não conseguiram evoluir da forma que deveria evoluir, mesmo pessoas super talentosas, mas às vezes, sei lá, o sistema, ou a dedicação, ou a falta de tempo, ou a falta de sorte, eu não sei, acaba que tipo dá uma embarreirada no desenvolvimento do modo geral. E eu acho que essa é uma das coisas que mais eu vou sentir falta aqui da Europa. Cara, na verdade, assim, sou um cara bem emocionado, né? Então, assim, eu já vivi várias coisas marcantes aqui dessa minha vida, né, na Europa. Desde o nascimento da minha filha, o primeiro show dela, que foi um primeiro festival que ela foi, etc. Até, cara, todas essas grandes shows que nós fizemos. Eu acho que por muita dificuldade que a vida da arte, no modo geral, ela nos impõe, acaba quando você consegue de fato vencer uma adversidade, acaba que se torna um momento muito marcante, muito especial. E eu sou realmente uma pessoa muito emotiva, né? Então eu tive vários grandes momentos tipo, de shows assim, que eu me emociono, que eu olho, que eu vejo aquela galera dançando e curtindo a minha música. Eu acho que isso realmente faz toda a diferença, né? E são momentos que eu vou levar pro restante da minha vida. E é isso, essa é a lembrança que eu quero guardar. Eu acho que essas são as coisas que eu quero guardar de fato aqui da Europa. Todos esses bons momentos que a gente já viveu. As associações ou os grupos de forró, eles acabaram expandindo, né? Antigamente os festivais eles eram mais regionais, então assim, eram menos festivais, só que eram grandes festivais,
Então tem festival que já vai completar agora 20 anos, tem festival que vai completar 17 anos. Então esses festivais era realmente o grande encontro de todos os forrozeiros da Europa. Então eles se programavam para poder participar desses festivais, e esses festivais eram sempre muito, muito lotados. E de uns anos para cá, esses festivais eles foram de fato espalhando, foram criando-se menores grupos em cidades espalhadas, por exemplo. E aqui eles trabalham muito na questão de associação, né? Então são pessoas que não têm um objetivo de obter lucros com isso, mas enfim, ser um grupo bem organizado e etc. Então hoje em dia, por exemplo, a Alemanha é o país que tem mais projetos de forrós ativos, mais associações e grupos de forró. Isso, no modo geral, é uma coisa muito boa, muito positiva, porque você consegue ser mais democrático e ter forró para todo mundo, em todos os cantos do país. Ao mesmo tempo, nós perdemos a força, né, de poder organizar festivais, ou não festivais, organizar festas, que são os shows normais durante a semana, ou de um final de semana, que não sejam ligados a um festival ou uma maratona de forró. Então, no modo geral, ele cresceu, só que perdeu um pouco essa força semanal que nós tínhamos, né, pelo menos, ou mensal, de pequenos shows fora de festivais. Ao mesmo tempo, alguns festivais chegaram, algumas associações ficaram mais fortalecidas, né, como grandes exemplos aí que nós tivemos recentemente. Essas associações, elas, a princípio, investiram, né, acreditaram num sonho, fizeram um festival que era um festival pequeno, pelo menos o primeiro festival, né, se trata de um festival menor, até porque não sabe se vai dar certo ou se não vai, e transformam-se em grandes festivais, em pontos de encontro realmente do público forrozeiro. E aí, com isso, o poder aquisitivo também ficou melhor, ficou maior. E aí chega um momento que a galera começa realmente mais a investir em trazer bandas de fora do continente, no caso, do que realmente analisar o mercado local e fomentar essa cena local de músicos. Então aqui, por exemplo, existem vários músicos sensacionais, mas que se esses músicos eles tiverem que depender do forró para poder realmente sobreviver, aqui não é o local correto para eles, de fato. Para sobreviver de música hoje e fazer um trabalho realmente profissional e com qualidade, você vai ter que, buscar uma outra alternativa, ou vai ter que, abrir mão de algumas coisas que pelo menos eu acho que são importantes, que é a qualidade, que é a formação, que é o companheirismo, enfim, são coisas básicas, entrosamento principalmente, para se fazer um bom show e etc. Então, aí acaba que nós estamos nesse meio que pé de guerra agora, assim, né? É um momento instável, assim, de ideologias, de pensamentos, porque acaba que no final das contas o forró, ele não, mesmo sendo muito evoluído em questão de população, de comunidade no modo geral, não é uma comunidade sustentável. O forró não é sustentável hoje, porque como você não fomenta a produção local, é impossível que isso um dia vai de fato trazer bons frutos. Quando você tem músicos locais, quando você apoia esses músicos locais, quando você apoia os professores que estão aqui se dedicando, contribuindo para que essa roda continue girando, esse movimento tende a crescer. E aí você complementa com outras coisas vindo de fora. Mas o que está acontecendo é que eles estão realmente de olhos fechados para as pessoas que estão aqui, músicos maravilhosos que estão residindo aqui, desistindo de morar, porque realmente fica muito difícil de poder se manter. Automaticamente essas bandas ou esses músicos vão para outros ritmos ou realmente desistem e voltam para casa, assim, no meu caso, né, como eu estou fazendo agora. Então realmente é uma confusão agora, assim, de fato eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas é mais uma questão de sentimento, pensando mais com o coração e menos com a razão. Então eu deveria ainda pensar um pouco melhor, analisar, sintetizar esse meu sentimento para poder
passar algo que pudesse de fato ajudar ou fortalecer o movimento no modo geral. Então, quem está de fora acha uma beleza e realmente tem que achar que é uma beleza. Mas quem tá dentro do movimento entende que a dificuldade ela é muito grande e que, assim, com a minha pequena experiência, vai chegar um momento que a fatura vai chegar. E quando essa fatura chegar, talvez seja tarde demais. Então, enfim, quem faça o seu festival, quem faça o seu projeto, assim como eu faço da minha carreira, que faça do jeito que quiser, né? Que empregue os seus recursos, suas ideias e seu tempo naquilo que as pessoas acreditam. Eu acredito que o forró deveria ser mais inclusivo, ele deveria ser mais agregador, ele deveria ter um diálogo um pouco mais fácil, mas enfim, é a vida. Então, tô voltando, meu Brasil. Tô voltando, cheio de energia, cheio de gás. Vamos botar pra quebrar, que é isso que importa. O povo quer música, quer coisa boa e nós vamos que vamos. Grande abraço, meu mano.